Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje abordaremos o tema Pequeninos, texto extraído do livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Para comentar sobre este tema, recebemos nosso convidado Jefferson. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Olá, Karina. Olá, amigas e amigos que nos assistem. É uma alegria podermos estar compartilhando esses momentos para conversar sobre a doutrina espírita. Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Jesus, Marcos 10, 15. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como humildade. É um trecho do capítulo 8, item 3, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Jefferson, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, há um ensino sobre a pureza de coração. Poderias nos explicar o que seria essa pureza de coração? Claro. Segundo nós encontramos no Evangelho, e indo de acordo com o Evangelho de Jesus, nós temos como característica da verdadeira pureza aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, que aprende a vivenciar a humildade e a simplicidade. Parece algo comum, algo que é muito fácil de se fazer, mas é extremamente complicado. Porque quando Jesus nos traz a criança como exemplo de pureza, de simplicidade, Jesus nos remete à reflexão da liberdade, melhor dizendo, que a criança tem nas suas experiências e na convivência com as pessoas. Não tem orgulho, não tem rancor, não tem ódio, aceita as críticas, quando repreendido em questão de minutos, esquece a repreensão e convive da mesma maneira que antes. Então, é algo extremamente complicado de nós pormos em prática, porque, conhecendo a nós mesmos e sendo realistas conosco mesmo, nós vamos lembrar que temos orgulho, temos um pouquinho de vaidade, um pouquinho de egoísmo, um pouquinho de ganância e outras imperfeições que nos caracterizam há muito tempo. E lutar contra essas imperfeições não é nada fácil, porque nós acabamos inconscientemente gostando delas, porque através dessas imperfeições nós nos imaginamos superiores a que realmente somos. Nós temos o nosso ego inflado e acabamos esquecendo o propósito real da nossa experiência aqui no plano físico. Nós convidamos os amigos e as amigas a refletir um pouquinho, lembrando que nós somos espíritos reencarnados. Nós não somos o corpinho físico que a gente vê no espelho ali. Nós somos muito mais do que isso. De acordo com o que os espíritos nos ensinam, nós somos os seres inteligentes do universo. E é ao uso dessa inteligência que Jesus nos convoca, quando ele nos traz essa reflexão frente à pureza das crianças. Pureza essa que nós precisamos adquirir. No começo da nossa experiência física, nós tínhamos essa pureza. E depois, com o passar do tempo, nós fomos a perdendo, em função das características que trazemos conosco em relação ao passado, em relação às imperfeições que nós adquirimos no decorrer da nossa experiência física, dos condicionamentos que o mundo nos impõe, mas nós conseguimos, se nós quisermos. Porém, é preciso que a gente remeta as nossas reflexões perante aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho, né, procurando nos esforçar para estarmos adequados a essa verdadeira pureza, que no fim das contas, amiga, só vai nos fazer bem. E como nos faz bem? E Jesus nos mostra, de maneira bem incisiva, que é importantíssimo que nós façamos essa reflexão, que procuremos fazer essa mudança, tendo convicção de que nós podemos. É indispensável que nós cheguemos a essa construção íntima, porque se não for assim, não poderemos conhecer o reino dos céus.
E não é uma punição, isso é uma promessa. Né? Aquele que se assemelha a uma criança, aquele que tem puro coração, conhecerá o reino dos céus. E se nós quisermos estar adequados ao reino do céu, ou a passar a porta estreita, né, como diz aquela passagem da porta estreita, nós precisamos fazer essa luta íntima, porque sem esforço, amigas e amigas, nada vai mudar na nossa vida. Sem esforço e disciplina, não é, Jefferson? Emmanuel nos alerta que abandonar pequeninos ao léu, na civilização magnificente da atualidade, é o mesmo que levantar soberbo palácio, farto de viandas, abarrotado de excessos e faiscante de luzes, relegando o futuro dono ao relaxamento e ao desespero, fora das portas. Por que é tão importante cuidarmos dos nossos pequeninos? Os pequeninos são o futuro da humanidade, né? E os pequeninos poderemos ser nós daqui a algumas décadas também, né? Porque a gente sabe das sucessivas reencarnações, nós já fomos pequeninos, no futuro seremos de novo, e é importante lembrarmos que os adultos, os responsáveis, recebem a concessão divina de estar recebendo por filhos, ou por sobrinhos, ou por netos, ou por conhecidos, esses espíritos de longa data, muito experientes, que estão reencarnando novamente, começando uma nova jornada no plano terreno, a fim de que nós possamos auxiliá-los no seu processo de adaptação e de reeducação. Porque a reencarnação é um processo de reeducação, para nós aprendermos a nos educarmos de maneira diferente daquela que nós vínhamos fazendo reencarnação após reencarnação, para que a gente aprenda a mudar, né, aqueles condicionamentos do passado que nos acompanham há muito tempo. E quando nós temos a oportunidade de auxiliar os nossos pequeninos e os relegamos a segundo plano, muitas vezes deixando-os passar por extremas dificuldades, e a reflexão de Emmanuel é muito importante em relação a isso, aquela comparação que ele fez, né, como se a gente tivesse uma mansão, uma casa muito grande, repleta de tudo aquilo que precisa, e deixar o dono trancado para o lado de fora, né? Então, é algo que precisa tocar o nosso coração para que a gente entenda que tudo aquilo que nós causamos de dificuldade no princípio da jornada da reencarnação desses espíritos que estão retornando vai repercutir no futuro também. E todo o carinho que nós dermos vai ser um auxiliar, né, para que o futuro seja melhor e para que o processo de transformação íntima desse irmãozinho, dessa irmãzinha, seja diferente. E basta nós olharmos o mundo lá fora, né, amiga, para a gente ver que existe muito abandono na nossa sociedade. E nós devemos sensibilizar frente a isso. Primeiro, entendendo que não é possível que a gente abrace o mundo e a gente o transforme com o esforço exclusivo meu ou exclusivo teu, né, de uma pessoa sozinha. Mas é preciso que mudemos a cultura de sociedade que nós temos. E para que isso mude, é preciso que nós aprendamos a nos importar uns com os outros. Importar de verdade. E aí nós voltamos àquela pureza de coração, né, quando nós podemos fazer uma comparação, pegando duas passagens distintas do Evangelho. Tem uma delas que eu gosto muito, que é aquela que fala do homem de bem. E nessa passagem do Evangelho, os bons espíritos classificam um monte de características, né, o homem de bem. E aí lá fala que o homem de bem não alimenta o ódio, não alimenta o rancor, que ele é indulgente, que ele é benevolente, que ele é caridoso, que ele é paciente, que ele é amoroso. E é nessa luta de procurar se tornar um verdadeiro homem de bem que nós vamos conseguir nos importar uns com os outros e vamos auxiliar todas as criaturas que estiverem ao nosso lado nos caminhos da vida. E, em especial, os nossos pequeninos, que são tão sensíveis, que são tão dependentes, e nós precisamos dar a ele o nosso carinho, o nosso respeito, dar também do nosso material para que eles possam ter um início de experiência na jornada terrena mais tranquilo, para que o seu futuro seja melhor também e eles tenham êxito na sua jornada reencarnatória. Agradecemos a contribuição do nosso convidado Jefferson
e envolvamo-nos de alegria com os nossos irmãos que nos prestigiam, colaborando com as mensagens do Cristo. Foi um privilégio ter estado com vocês e até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.